Boa noite, família! Boa noite! Bem-vindos ao programa Minha Família é Assim. E hoje nós vamos tratar de um tema interessante. João Carlos, nós vamos falar sobre os conflitos familiares, conflitos na vida do casal, mais precisamente. E aí, João Carlos? Será que existe alguém nessa vida que não passa por conflitos no casamento? Olha, difícil, hein, mozão? Difícil. Difícil alguém não ter um conflito. Né? Nós damos o nome de conflito, mas também podemos falar sofrimento, né? Porque ter conflito na família é um sofrimento muito grande, não é? Ela desarticula a harmonia familiar. Mas, ao mesmo tempo, conflito é só negativo? Não. Conflito, para quem começa a olhar para o problema, começa a entender do que está acontecendo, ela pode ter a possibilidade de dar uma resposta diferente, não paralisar e impactar-se, né, com esse problema e não conseguir caminhar. Então, o conflito também ajuda a pessoa também, a família, a crescer, a amadurecer, a viver melhor. Nós separamos, então, para você algumas raízes dos conflitos. Quais são essas raízes? Olha, na verdade, nós separamos estas aqui. Não significa dizer que não existam outras. Então, nós vamos separar três coisas primeiro para vocês. Primeiro, o conflito, as raízes dos conflitos. Agora, esses conflitos, eles podem se manifestar em várias áreas da nossa convivência. Porque a vida familiar, ela é repleta de momentos de convivência. Por exemplo, a questão da sexualidade, a questão, por exemplo, das finanças. Mas as raízes são estas que nós separamos, que na verdade pode existir outras, mas nós separamos essas daqui. Veja, a história de vida pessoal é uma raiz que gera conflito, diferenciação ou diferença sexual, influências sociais ou culturais, né? E as crises próprias do casamento. Então, essas quatro aqui são raízes que nós identificamos que podem gerar os conflitos. Tem mais? Pode ter mais? Com certeza que sim, pode ter. Mas é o que nós conseguimos hoje visualizar, né? E para poder refletir com você. Entrando dentro da sua casa, conversando com você, dialogando com você e, a partir daí, você tentar, né, aí você, com a sua esposa, talvez com seus filhos, ou você mesmo, está refletindo, tomando consciência do que está acontecendo dentro da sua família. Então, nós vamos começar a conversar. Vamos começar a conversar primeiro sobre a história de vida pessoal. Como essa raiz, ela pode, então, influenciar ou trazer o conflito na vida do casal? Você veio antes. Você já não surgiu junto com a pessoa que você escolheu. Então, você veio antes, sua vida foi se estruturando antes dentro de onde? Dentro de uma família. E hoje você faz a escolha de construir uma família com alguém. Mas você já vem com uma história de vida. A gente casa com a história do outro. Me lembro muito bem, nossa irmã Tânia e Rubem sempre falam pra gente. Beijo pra beijo pra vocês. Eles falam assim, Luiz e João Carlos, a gente casa com a história do outro. E é verdade, porque não se apaga aquilo que a gente viveu. E essa história que nós temos, essa história vai construindo em nós memórias. E essas memórias, elas têm afeto, elas têm emoção. E essas memórias que nós construímos que têm uma questão emocional positiva ou negativa, vai fazendo a gente ter conceitos sobre as pessoas, conceitos sobre os outros, forma a nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar o mundo. E agora você imagina isso, gerando comportamentos, onde nós temos um com uma história diferente da minha. Você fala, isso gera em mim uma reação comportamental, porque vai mexer com aquilo, vai envolver, vai influenciar ali os meus pensamentos. Uma pessoa que tem uma carência afetiva muito grande. É um exemplo clássico que a gente escuta praticamente constantemente na nossa clínica, né? Quanta cobrança, quanta
insistência, às vezes, né? É o marido insistindo para que ela olhe para ele o tempo inteiro, que converse com ela o tempo inteiro. A mulher, talvez a esposa, né? Ela não entende que o marido ali está voltado talvez para o trabalho, está voltado para uma questão muito importante. Ela quer que volte para ela, quer que o olhar dele volte para ela. Quantos problemas, às vezes, porque eu não resolvi antes na minha casa, eu não resolvi antes na minha vida, eu não resolvi antes de casar, eu levo isso para o casamento. Muitas vezes, sabe, Luísa, as pessoas, elas falam assim que o casamento me trouxe isso. O casamento me tornou uma pessoa mais carente. Não, talvez não seja o casamento, talvez você já veio para o casamento com esse tipo de problema. Não significa que o casamento pode gerar ali nessa relação, porque ele pode agravar, na verdade. Potencializar. Pode surgir outras situações, pode potencializar as dificuldades, né? Mas, no entanto, muito daquilo que são as nossas reações, de agressividade, muitas vezes, de cobrança do amor. Você me ama? Você me ama, João Carlos? Fala pra mim, você me ama? Você gosta de mim? Você me ama? Essa cobrança do amor do outro o tempo inteiro. Né? Que realmente essa história, não tem como não. A gente entende que essa história, ela manda muito na gente. Ela manda muito na gente. Então, é um fator, né, de conflito? É. E se eu não compreendo, se eu não sei a história de vida dele, você conhece a história de vida do seu cônjuge? Você sabe da vida dele? Olha, é muito surpreendente isso, tá? Porque nós perguntamos isso para os casais, dificilmente o casal conhece. Não sabe da vida dela como solteiro, dele como solteiro. O que se passou ali, o que ele viveu. Eles não sentaram antes, não conversaram antes, nem depois que casaram. É surpresa. É muita surpresa. É isso mesmo, João Carlos. Então, a história de vida vai mandar em muitos dos nossos comportamentos. Em muitos. Muitas feridas que nós trazemos são situações vividas na nossa história de vida. Talvez aquela situação mesmo, né? De você não ter vivido bem lá com o seu pai. E você talvez vai ter dificuldade com seu esposo. Também não ter sido uma experiência de filho e tem dificuldade de ser mãe ou pai. Então, realmente, essa história de vida vai potencializar e trazer transtornos. Talvez muitas depressões no casamento são frutos também dessa história de vida. Bom, eu vejo que a gente pode, então, conversar um pouco sobre essa questão da dificuldade. Não é a dificuldade, o conflito gerado pela diferenciação sexual. Sim. Olha, Luiz, uma das coisas que o casal, às vezes, não compreende, né? É que um fica querendo fazer do outro, né, aquilo que ele sempre pensou dele. Então, uma das coisas que é importante nós entendermos aí, que eu penso como homem, eu, João Carlos, eu penso como homem. Por que eu penso como homem? Né? Nós costumamos falar nas nossas palestras, né, aquilo que me formou desde o início. Né? Eu, homem. Né? Eu ali X, Y, houve uma determinação ali sexual, os meus hormônios que a partir dali, né, começaram a atuar em mim, principalmente ali na concepção, de uma forma muito mais incisiva, foram os hormônios sexuais masculinos. Isso lá na adolescência, isso também vai se potencializar também, porque aí vai haver uma diferenciação toda ali na adolescência. Mas, ao longo da minha vida, né, os hormônios que dão mais ênfase são os hormônios masculinos. Em mim, em você, por exemplo, é os hormônios femininos. Então, você foi formada com muito mais hormônio feminino do que hormônio masculino. Isso vai fazer com que eu possa ver o mundo de uma forma diferente. Sem contar nessa questão hormonal, no ambiente que forma também o homem e a mulher diferente. E é uma forma muito diferente de ver a vida, de organizar a vida. E eu preciso entender. Eu, por exemplo, às vezes não entendo a sua praticidade, né, João Carlos? Às vezes eu quero você pensando e agindo como eu, mulher. A objetividade, né? Eu, por exemplo, muitas vezes eu tenho dificuldade, né? De você quando fala assim, nossa, que coitadinho, né? Mas coitadinho daquela pessoa. Eu tenho dificuldade de entender isso. De entender a sua forma de pensar, de entender como você pensa ali naquele momento. E olha, uma das coisas que nós falamos, né, e temos falado, né, muito, por exemplo, as dificuldades que uma mulher vive na vida, vive no casamento. Como ela vive isso?
ela vive com todo o seu ser mulher. Por causa dessa diferença sexual que ela tem, que toda aquela genitália, tem a genitália externa e tem a genitália interna. A genitália interna é muito mais incisiva na mulher. A mulher é muito mais interiorizada, a mulher é muito mais vida, a mulher é muito mais com os outros. E interior a mulher. Porque toda a organização dela favorece isso daí. Então, uma mulher quando tem um conflito, ela fica mais ruminando esses conflitos interiormente. Ela sofre muito mais com a vida dela. Então, muitas vezes, nós percebemos que ela adoece. Aí muitos homens falam, tá vendo? Na minha vida de casal, quem fica mais doente é ela. Né? Quem tem mais conflitos é elas interiores. Mas por causa da disposição dela, da diferenciação dela. O que acontece com o homem? Ele sai. O homem é externo. Né? Por que externo? Olha para o órgão genital dele. Não é para dentro, é para fora o órgão genital dele. Então, ele atua externamente. Ele vai bater sua bola, ele vai jogar seu basquete, ele vai andar de bicicleta, ele vai trabalhar de uma forma excessiva, ele vai para o boteco, ele vai fazer qualquer coisa fora. Ele vai gritar lá fora, ele faz tudo lá fora. Ele está sofrendo? Tá, mas ele externa mais do que a mulher. Então, essa diferenciação acaba se tornando um modus de viver do homem, um modus de viver da mulher. Por isso que você pode estar aí agora fazendo as continhas aí. Talvez você não sabia que a sua mulher é assim, porque ela é mulher. E você, homem, não entendia, né, isso porque você não sabia dessas diferenças. E você, mulher, não entendia que o homem, é o jeito de ser do homem. Luiz, outro exemplo que me veio aqui agora, né? Os hormônios, né, que a mulher vai tendo por causa da menstruação, essa alteração hormonal, né, a famosa TPM, né, que ela tem uma alteração, a mulher tem essa alteração muito mais do que o homem tem os hormônios muito mais homogêneo, a linha mais homogênea. A mulher não, ela é muito mais de altos e baixos, porque imensamente. Você sabe disso, né? Sei muito bem. Então, a mulher, porque também ela é mulher, pelo ciclo dela menstrual, ela é bombardeada por hormônios, né? É, isso mesmo. E você me fez lembrar, João Carlos, a questão do climatério, que também, além dessa questão hormonal que acontece nesses períodos aí, nós temos também a questão da menopausa. E que tem homem que não entende. É uma realidade feminina. Não compreende. Então, ela está mais ressecada, ela não é lubrificada, o desejo diminui sexual. Olha só, é uma raiz que vai trazer um grande conflito. Pode atingir. Se ele não entender que é uma realidade da mulher essa questão. Então, nós temos aí essa raiz. Qual é essa raiz? A raiz da diferença sexual. Somos diferentes. E aqui na Canção Nova a gente fala assim, as diferenças servem para nos complementar. Né? A diferença é bonita, porque a família tem essa riqueza dessa diferença. Isso não tem que nos atrapalhar, mas pode gerar conflito. E se somos diferentes, tem conflito. Né? E não necessariamente para nos dividir, nos separar. Isso. Mas para fazer nos crescer. Esse jogo de poder, né? Não necessariamente. Eu vivo falando isso, sabe, João Carlos? Por favor, o seu marido é seu inimigo. Eu vivo falando isso no consultório. Por favor, a sua esposa é sua inimiga ou ela é sua amiga? Afinal de contas, vocês dois vão ficar como gladiadores ou vocês vão assumir com propriedade essas diferenças e vão se unir, porque a decisão agora não é mais sua ou dele, mas é uma decisão para a família. Escolha a sua família, brigue por ela e não com ela. Brigue por ela. Eu acho que aí é que está a riqueza, brigarmos pela nossa família, sabe? É isso. E agora vem a outra questão, a outra raiz, que são as influências sociais e culturais sobre a nossa casa. É o que pode trazer conflitos também para a nossa vida. Olha, na minha formação pessoal, eu já trago as heranças. Né? Não somente genética, mas essa herança cultural familiar. Isso, de uma certa forma, me molda, me estrutura. No programa passado, nós falamos sobre isso, né? Dessa construção, né? Que é feita e que é estruturante também. Então, existe lá fora
né, que é os meus familiares, eles, de uma certa forma, me formaram. A forma também de pensar, de ser família, a forma que eles aprenderam, certo ou errado, não sei, mas a forma que eles aprenderam, dependendo da regionalidade que ele está, dependendo da geografia onde ele morou, dependendo do momento sociocultural onde que eles viveram, tudo isso foi formando e foi influenciando essa forma de pensar da família e que, de uma certa forma, veio influenciar a pessoa humana, porque ela não é desvinculada do mundo. Ela não é desvinculada da família. Então, essa carga cultural veio. E uma outra coisa também que já vai somando isso, que é essa carga cultural da família, é a carga cultural da própria sociedade. A forma que a sociedade hoje está pensando família, está pensando o ser humano, está organizando a sociedade. Essa forma que a sociedade está organizando-se, isso, de uma certa forma, pode atingir a família. Aí desestrutura todo o meio. Olha, que coisa interessante. Eu vou pegar um exemplo que me veio aqui, mas tem vários outros, né? Essa correria, por exemplo, da vida profissional que nós estamos vivendo, né? O pai cada vez mais distante, a mãe cada vez mais distante. E isso pode gerar, porque é uma influência social, essa questão da gente ter que sair de casa. Desculpa, Luísa, é uma exigência social e acaba influenciando na estrutura É uma familiar. raiz. É uma raiz. É uma raiz que pode gerar muitos conflitos familiares. Você falando isso, eu pensando aqui, séculos passados, quem foi mais atingido? Quem foi arrancado de casa foi o homem. Ele saindo de casa, ele ficou muito ausente. A sua ausência afetou no relacionamento familiar. Hoje, e principalmente a partir das décadas de 60 para cá, quem tem saído de casa também, que o homem continuou saindo de casa, agora quem tem saído de casa também? A mulher. Isso tem influenciado, é uma questão social que influencia a família. João Carlos, olha, precisamos passar para frente, que eu acho que é muito rico que a gente vai falar, que é as crises próprias que o casamento tem. Então, olha só, o casamento, ele já contempla crise. Já existem crises que nós vamos passar que são próprias da nossa vida matrimonial, que não tem como escapar, porque faz parte da nossa vida. Por exemplo, a crise de ser dois. Eu era um na minha casa, você era um lá na sua casa. Eu decidia tudo sozinho, o que eu vou comprar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, vou comer. Então, de repente, a gente encontra, e parece que no casamento um raio vai cair na nossa cabeça, no momento do casamento, nós dois ali, e aí cai um raio na cabeça da gente, como uma mágica, para a gente ser dois. Não é fácil, é uma crise. Né? É uma crise do casamento. Isso gera crise, Luísa, isso gera crise. Uma outra situação é a crise mesmo do nascimento dos filhos. Da convivência primeiro, da convivência. Opa, já ia pular, como sempre. Tá bom, então olha, primeiro o ser dois. Depois a crise, né, da convivência, porque aí você vem de uma cultura, você vem de outra forma, como você mesmo disse, dessas influências. Cada um é um, foi criado num ambiente, de uma forma... Tem um modo de viver, tem uma maneira de viver, uma maneira de pensar. Tem uma maneira de pensar o que é o mundo, uma maneira de pensar o que é a família, né? Olha, você quando saiu da sua casa, não se engane não. Por exemplo, você é homem, não se engane não. Você tinha na sua cabeça alguma coisa. O que é a família? Como você gostaria que se fosse a sua família? Como? E muitas vezes você tem como referência aquilo que você viveu dentro da sua casa. E quer repetir muitas vezes ali, dentro desse lar. Depois nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos talvez falar mais detalhado no próximo programa, nós vamos falar mais, vamos adentrar mais nessa realidade das crises eventuais, das crises que nós temos. Outra crise, João Carlos, do casamento que nós temos, além da convivência efetiva do casal, nascimento dos filhos. O filho chega e aí vai um novo acontecimento ali familiar, né? Porque se eu não sei ser 2, eu vou ser 3? Como ser 3? Outra coisa,
além disso, é o crescimento dos filhos, entender esse crescimento. As né? etapas, né? Do desenvolvimento do filho. Vem aí depois o casamento, a saída para o filho se casando, Isso, né? o filho se casando. Para a universidade. E aí o ninho vazio. Volta nós dois ali sermos dois de novo. Se a gente não viveu bem essas crises anteriores, nós vamos lidar de novo com essas mesmas dificuldades. São crises. Tem as crises acidentais também, que são aquelas crises que a gente não estava esperando, que aparecem na vida da gente. Por exemplo... Hoje é forte a crise política, econômica que nós sabemos no país. Uma crise financeira na nossa casa. Que atinge financeiramente e se a família não souber absorver isso... A doença. Uma doença. A depressão dentro de casa que acontece e tantas outras coisas, né, João Carlos? Agora, veja, essas crises, esses conflitos que nós acabamos de falar, as raízes desses conflitos, que são história de vida pessoal, diferenciação sexual, diferença sexual, influências sociais e culturais e as crises próprias do casamento, trazem consequências. Consequências desses conflitos para a vida do casal. Primeiro, a gente colocou alguns aqui que eu acho interessante, uma vida paralela. Criar uma vida paralela. A gente está vivendo um conflito, bom... Você vai viver a sua vida? Viva lá com o seu dinheiro que você pensa, faça o que você quiser e eu começo a viver. A sua vida. Minha vida. A gente convive ali dentro de casa, mas a gente não é família, porque é uma vida paralela. Então pode trazer isso como consequência. A outra, ocorrências de traições, infidelidades, porque cada vez mais a pessoa vai se distanciando e vai abrindo essa área... Se eu vivo uma vida paralela, eu não consigo viver afetivamente e profundamente os afetos com a pessoa que eu decidi escolher. Então, isso vai distanciando afetivamente os dois. Então, isso abre portas para a infidelidade. Isso. Abre portas, né? Isso mesmo. E a outra questão é potencializar as dificuldades que a pessoa já trouxe da história de vida dela. Então, olha, outra consequência é isso. Então, eu já tenho a minha história de vida, eu começo a viver esse conflito e aí pronto, né? Vai potencializar essa dificuldade, trazendo até transtorno. Se eu cismei desde sempre que as pessoas não gostam de mim, quando eu entro para o casamento, eu vou ter certeza que minha esposa não gosta de mim. Se eu estiver vivendo... Porque não é fácil esse dia a dia com uma pessoa diferente de mim. Então, eu vou começar a achar que realmente você é meu inimigo. Que você não gosta de mim, que você está competindo comigo. É verdade. A outra coisa, infelicidade. Meu Deus, quantas pessoas nós estamos encontrando que são infelizes no casamento. Mas não porque a família é possível viver. E é possível viver feliz com a família. Mas... muitos não procuram ajuda, acham que não devem procurar ajuda, não querem partilhar a intimidade do lar com ninguém. E aí complica o relacionamento. Quantas infelicidades nós temos encontrado. Tristezas profundas, né? Aí o humor abaixa, fica aquela pessoa embotada nela mesma, né? Às vezes não consegue sorrir, não consegue dialogar afasta direito. Do mundo. Afasta-se dela e afasta-se do mundo, né? Mágoa também, João Carlos. Outra consequência desses conflitos que pode existir é mágoa. A pessoa ficar extremamente magoada com o outro e isso traz mesmo uma doença emocional, né? Outra coisa, comportamento agressivo, tanto verbal quanto também físico, que é muito triste a gente ver. Não necessariamente a pessoa tem que fazer uma agressividade exteriorizada, né? Às vezes ela pode agredir a pessoa através de palavras, né? Isso é pior do que uma agressão física. A agressão física eu nem sei é qual horrível, é pior, eu acho que horrível, os dois é mas terrível. A agressão moral, moção, que eu estou dizendo, Entendi. né? Isso é pior, porque você vai despersonalizando a pessoa, né? Você vai diminuindo a pessoa. Desqualifica, ela não acredita. Você vai desqualificando, você vai... a palavra é despersonalizar. A pessoa vai perdendo a sua identidade. É uma agressão muito forte. Outra consequência é a desesperança. Não começa a não acreditar mais. Eu desisto. Não acredita em família. Não acredita mais em família. Aí, você vai casar? Deus me livre. Faz isso não, meu filho. Casamento, essa é coisa horrível. Quantos jovens nós temos encontrado agora? Hoje, né? O casamento já não está sendo mais um projeto de vida para muitos jovens.
porque talvez os pais não acreditaram, né, João Carlos? Verdade. Olha, tem muitos outros, né? Por exemplo, o excesso de trabalho, a pessoa se afasta, dificuldade no relacionamento mesmo sexual. Agora, para a gente encerrar hoje, eu acredito que a gente, diante de tanta novidade que talvez não foi muito boa, né? Traz essa questão do conflito no sentido bom. Bom é, porque a gente precisa diagnosticar o que está acontecendo para a gente tomar decisões. Mas não foi alegre, né? Foi um programa para você mesmo colocar aí as continhas, pegar um papel e falar o que está acontecendo com a gente aqui, quando a gente precisa mudar. Para terminar, eu acho que é o que a gente precisa fazer. Então, é rápido, viu, João Carlos? Eu quero que você faça fale aí pra gente o que é preciso fazer. Primeiro, acreditar. Nós devemos acreditar na família. A pessoa que não acredita, ela não aposta. E aí, se eu não aposto, eu não dou a vida por ela. Então, se eu não acredito na família, eu não vou dar minha vida pela família. Então, eu preciso de acreditar, tá? A segunda coisa é não perder esperança. Gente, família é bom, família é maravilhosa. Tem um monte de coisas que influenciam, que estão atingindo a família. Eu preciso de entender isso daí. Mas ela é importante. Eu não posso perder a esperança. Acreditando no outro, acreditando nos filhos, acreditando que a família ela é importante, ela é estruturante. É o centro gravitacional da minha vida. Eu preciso de acreditar nisso. Buscar mudança nos comportamentos. Eu preciso buscar mudança. Gente, eu preciso buscar ajuda. Você que está aí, você precisa buscar ajuda. Ajuda. Um amigo que você confia, que é de confiança, que está dando testemunho, um sacerdote, um pastor, que você entende que isso é importante para você. Uma ajuda de um profissional, é importante você buscar ajuda. Uma ajuda de família também, você procurar ajuda de uma família que você consegue se abrir, é importante. E, principalmente, buscar reconciliação. Trabalhar a questão da mágoa, né? Reconciliar-se diariamente, é muito importante. Bom, então, nós vamos encerrar o nosso programa. Hoje nós, então, conversamos com você sobre as raízes dos conflitos familiares e as consequências que isso traz. Espero que você tenha aprendido um pouco, espero que você tenha olhado para a sua família e também feito alguns diagnósticos, não para julgar ninguém, mas para que você possa acertar agora algumas questões que precisam ser acertadas para seguir em frente. Um grande abraço.